Considerado o anjo mais importante do coro celeste, São Miguel Arcanjo possui devotos por todo o mundo. É esse o nosso tema de hoje e eu tenho a alegria de receber em nosso estúdio a Lu Burnet e a Ângela Moraes, duas pessoas devotas de São Miguel Arcanjo que têm muita história para contar desse nosso arcanjo tão querido. Lu, Ângela, sejam muito bem-vindas e obrigada pela presença. Muito obrigada, é sempre uma grande honra estar aqui na minha primeira casa editorial, que é a Paulus, que abriu as portas para publicar, né, o primeiro livro histórico sobre São Miguel aqui no Brasil. Então a gente tem bastante história para conversar, né? E Ângela, também muito obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade, por conhecer o podcast, o trabalho de vocês. Paulo já é uma parceira de muito tempo e vamos compartilhar um pouquinho mais sobre São Miguel, sobre cinema. Mas porque tem um projeto que a gente vai falar daqui a pouquinho que é muito especial, né? E já que a gente começou a falar um pouquinho do nosso currículo, né? Queria que vocês se apresentassem para quem nos acompanha, falando um pouquinho da trajetória de vocês. Bom, eu sou Lu Burnet, sou escritora. Antes de ser escritora, sou publicitária, sou especialista em marketing, faço mestrado em teologia, tranquei, agora estou retornando para complementar. E dentro da teologia, eu me destaco como angelóloga, né? O que é um angelólogo? A gente faz um estudo sistemático dos santos anjos, porque para apresentar São Miguel, eu tive que me aprofundar nessa realidade celeste, né? Como assim vou falar sobre São Miguel, que é uma criatura espiritual? Então, eu tenho que conhecer na Gênese a angelologia. Então, eu posso dizer que eu sou escritora e angelóloga. Nossa, uma palavra difícil, né? Eu não vou me arriscar a falar. A gente sempre esquece de uma sílaba, né? Eu não vou me arriscar. Ângela, e você? Bom, como você já me apresentou, Ângela Moraes, eu faço parte de uma distribuidora de filmes católicos chamada Kolbe Art. O nome de Kolbe é em homenagem a São Maximiliano Kolbe, mártir da caridade, e a minha espiritualidade é toda kolbiana. E já há alguns anos, né, a gente vem desbravando o desafio de levar filmes católicos para o cinema. E eu tenho uma satisfação enorme também de dar uma informação que sou egressa da FAPCOM, que é a faculdade qual dirijo os paulinos, né? Sim. Eu sou da segunda ou terceira turma de Relações Públicas da FAPCOM. E então ali toda que eu tive a minha base de comunicação, de relacionamento, que hoje utilizo muito para me relacionar com os cinemas e convencê-los de exibir os nossos filmes católicos ali. Então, todo mundo já é de casa, né? E Lu, como você disse, é um especialista em São Miguel, nos Santos Anjos. Vamos começar falando um pouquinho, né? Quem é São Miguel Arcanjo? Que a gente sempre bom a gente começar do começo, né? Como a gente lê o título São Miguel Arcanjo, né? Porque a gente sabe que existe uma hierarquia perfeita que opera no céu, que é a hierarquia angélica, compostas por serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos e anjos, né? Então, quando a gente fala assim, hierarquia, a gente sabe que funciona do maior para o menor. E a gente fica pensando, como assim uma criatura celeste que é da hierarquia, na hierarquia ela ocupa a 8ª posição, de cima para baixo, quase lá no anjo da guarda, como esse anjo pode ser o chefe dos anjos, né? O principal. E justamente isso é um mistério de Deus, porque o principal deveria ser um serafim, que não quer dizer que não seja, mas o que nós temos conhecimento, né? Justamente pelas passagens bíblicas, pelo magistério da igreja, pela tradição, pela história dos santos, é que São Miguel é considerado o general das milícias celestes, o príncipe dos anjos, justamente porque na prova dos anjos, mesmo ele sendo considerado menor que um serafim, né, na hierarquia, ele se mostrou o único que compreendeu a grandiosidade de Deus e defendeu o trono, né, de Deus naquele momento ali de embate espiritual, né, quando Lúcifer mostrou ali o primeiro pecado, a soberba, e se voltou contra a ordem do Criador. Então, São Miguel, vamos dizer assim, é condecorado por Deus como o grande chefe dos anjos, o anjo principal. Eu só tenho elogios para dar para São Miguel, que eu sou suspeita, mas vem justamente dessa parte aí da prova dos anjos. Então,
a palavra arcanjo, ela significa o chefe dos anjos, acima dos anjos, né? E muitas vezes, Jennifer, a gente pode encontrar pessoas, eu mesmo me refiro ao anjo Miguel, mas como assim anjo se ele é um arcanjo, né? Tem um título de arcanjo. Porque a palavra anjo, e foi por isso que eu estudei angelologia, ela não é a natureza. A natureza do ser é espiritual. Um anjo é um mensageiro, é o título de uma função. O São Miguel, ele, a gente pode chamar ele de anjo também, porque ele também é um mensageiro. Um serafim, eu posso chamar de anjo, um anjo serafim, o anjo querubim, um anjo tronos, porque todos os seres da hierarquia celeste desempenham a função de mensageiros, então eles são considerados anjos. E a palavra só de mensageiro é do nosso anjo da guarda, porque o anjo da guarda tem uma missão muito clara de conduzir o homem à salvação. Essa é a missão primordial, claro, que é adorar a Deus e nos conduzir à salvação, né? Através no caminho estreito da salvação para encontrar a salvação em Cristo, né? Essa é a missão do anjo da guarda. E o anjo da guarda tem uma missão muito clara de conduzir aquela pessoa ali, que nós somos destinados ao nosso anjo da guarda, né? Eu, você, o pessoal que está assistindo em casa. Mas São Miguel, sendo um arcanjo, ele tem um papel, não são só Miguel, como todos os 7 arcanjos, mas a gente conhece por nomes 3, né, designados nas Sagradas Escrituras, como Gabriel e Rafael. Eles têm a função de dar uma mensagem de cunho, vamos dizer assim, humanitário. Então, quando a gente vê ali na Bíblia, nós lemos a Bíblia, o anjo Gabriel anunciou a Maria. Mas como é que você fala que ele é um arcanjo se na Bíblia está citado o anjo, né? Porque naquele momento ele teve que fazer uma revelação. Então, um anjo comum, que comparado ao homem, um anjo não será comum jamais, mas eu estou comparando ele a um arcanjo, que existe uma distância muito grande entre uma categoria e outra, né, celeste. Naquele momento, um anjo da guarda não poderia anunciar a Maria. Por quê? Porque foi a principal revelação do mundo, a encarnação do Verbo. Teria que ser um anjo maior. Então, se estuda que um anjo maior não poderia ser Gabriel. Gabriel é um arcanjo, né? Também um anjo maior, porque não seria simplesmente um anjo da guarda. Então, São Miguel também tem um papel de designar mensagens que servem a muitas pessoas. Então, a gente vê na história aí da angelologia muitos santos que se ligaram a São Miguel Arcanjo devido à sua função espiritual, à sua missão. Eu vou dar um exemplo aqui. Santa Faustina Kowalska, Santa da Divina Misericórdia, teve um dia que ela estava na sua cela, né, no seu quartinho, rezando, entrando ali em oração, porque era o dia 29 de setembro e era um dia de São Miguel. E ela sente uma presença, e São Miguel aparece para ela, né? E ele diz: você é odiada pelo mal, mas recomendou-me o Senhor Jesus que eu cuidasse de você, né? Então, São Miguel Arcanjo tem um papel especial para Santa Faustina. Por quê? Porque ela foi a santa grande divulgadora da Divina Misericórdia. Isso era algo muito importante para o mundo. E é claro que todas as vezes que a gente se une e a gente vê a história de santos que tiveram papéis muito importantes, aí vídeo Padre Pio, eles são extremamente odiados pelo mal e precisam de uma proteção maior espiritual. E geralmente, né, na história que a gente conhece, quem é que designa essa proteção espiritual, né? Quem é? São Miguel Arcanjo. Maravilha. Você comentou, né, assim, da Sagrada Escritura, e a gente tem vários outros estudos históricos, né, que nos revelam um pouquinho sobre quem de fato foi São Miguel Arcanjo, nos ajudam a entender um pouco essa história. O que a gente consegue destacar e aprofundar da Sagrada Escritura, de textos históricos que estão presentes também no seu livro, né? Bom, as Sagradas Escrituras, elas só mencionam São Miguel 5 vezes, né? Mas essa menção de São Miguel, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de todos os arcanjos que aparecem ali, por nome que aparece apenas 2, Gabriel e Rafael, o único que a Bíblia destaca que é arcanjo é São Miguel, né? Então, São Miguel aparece 3 vezes no livro de Daniel, aparece no livro de Judas e depois aparece no livro do Apocalipse, né? E, então, são esse conhecimento que nós temos por nome. Mas existem passagens bíblicas
tem lá em Números, na Jumentinha de Balaão, um episódio, e outros quando falam em nome do Senhor, desculpa, quando falam no anjo do Senhor, né? E quando falam de uma criatura que sou o chefe dos exércitos. Então, a gente que estuda angelologia, a gente já consegue compreender, que ele está falando de São Miguel. Embora não fale o nome de São Miguel ali, por todos os atributos que a gente sabe, que a gente conhece de São Miguel Arcanjo, a gente já consegue compreender que aquela criatura celeste que está aparecendo nas Sagradas Escrituras, né, em ordem de batalha, com uma missão importante, a gente está vinculando também a imagem de São Miguel. Sim, e os papas, né, assim, mais recentemente, acho que a igreja também abraçou São Miguel, né, para si e vem estudando e dando o devido valor. E eu sei que o livro também apresenta, né, a relação de outros santos, você falou de Santa Faustina, santos, papas, como que a igreja realmente evidencia esse arcanjo? Na verdade, a maioria dos papas, principalmente vamos dizer assim, na Idade Média, né? A igreja foi muito devota de São Miguel. São Miguel adentra na história da igreja católica, em 490. Na verdade, um pouco antes, quando Constantino, tanto que no livro nós temos o capítulo dos devotos de São Miguel, ali eu reúno papas, reúno santos, mas também tem Constantino, o imperador. Ele vence a batalha na Ponte Milvia para libertar Roma do paganismo e para libertar Roma do Império Romano, né? Justamente por uma visão, por uma visão, uma experiência mística com São Miguel Arcanjo. Então, ele se torna o primeiro imperador cristão através da intercessão de São Miguel. São Miguel teve, né, uma participação muito influente em Constantino. Depois nós temos os vários papas, eu gosto de destacar os primeiros, assim, Papa Gregório Magno, que é um dos meus preferidos, teve uma história muito impressionante com os Santos Anjos, mas sobretudo com São Miguel. Quem assiste aqui o programa e já foi para Roma, existe na linha ali do Vaticano, na reta, mais ou menos a 800 metros de distância, tem o Castelo de Sant'Angelo, né, na frente da Ponte dos Anjos. Sobre o Castelo de Sant'Angelo, lá em cima tem uma imagem enorme, linda, que paira, eles dizem que paira sobre a Roma cristã, né, uma imagem de São Miguel. Justamente por um episódio místico também, com São Gregório Magno. São Gregório Magno pegou a igreja, né, o papado, no momento de uma peste que muitas pessoas, famílias inteiras eram dizimadas. Ele reuniu os fiéis, fazendo ladainhas, fazendo procissões, e quando ele está passando ali na frente desse local que se chamava o Mausoléu de Adriano, porque era o mausoléu do imperador Adriano, né? Ele vê, em cima do mausoléu, ele vê um grande anjo com uma espada cheia de sangue e guardando na bainha, né, a espada. Quando ele vê aquela ação da espada sendo guardada com sangue, ele entende que a peste seria, né, cessada. E ele tem essa visão e já vê, né, pela indumentária, pela roupa, embora os anjos sejam criaturas espirituais, quando se apresentam para os homens, Deus permite que se apresentem daquela maneira que a gente pudesse compreender. E ele compreende, então, que aquela criatura é São Miguel. Então, ele consagra o Castelo de Sant'Angelo, né? Vira de mausoléu a Castelo do Santo Anjo, né? E manda instalar depois uma imagem de São Miguel. Depois passa o tempo, bota uma maior, porque o Papa Gregório Magno é do século VII, século VII. E falando em Papa, nós temos Gregório Magno. Eu cito também, nossa, do meu coração, muito devoto de São Miguel, que muita gente nem sabe, São João Paulo II. São João Paulo II foi um grande peregrino de São Miguel, peregrinou aos santuários de São Miguel mais de 2 vezes, tanto na Sacra de San Michele, que é em Turim, quanto no Monte Gargano. Temos o Papa Leão XIII, né, que foi quem teve experiências também místicas com o mal e veio, né, ao seu auxílio São Miguel. Ele escreveu o Pequeno Exorcismo de São Miguel, que nós conhecemos, a igreja conhece bastante. Temos o Papa Pio IX, que também foi um grande devoto de São Miguel, aprovou uma série de práticas de piedade. E tivemos o Papa Bento XVI, que mandou instalar nos jardins do Vaticano, encomendou uma imagem de São Miguel Arcanjo. E quando ele renuncia, quando entra Papa Francisco, ele chancela aquela encomenda e eles inauguram juntos aquela
imagem de São Miguel nos Jardins do Vaticano para proteger Roma, justamente, né, a igreja dos ataques do maligno. E agora nós temos a felicidade do Papa Leão XIV adotar, né, esse nome, que seria a continuação do Papa Leão XIII, né, nas virtudes, e no seu discurso falar também sobre São Miguel. Então a gente tem uma história aí na igreja de muitos papas miguelinos. Sim, acho que todas essas pesquisas, né, assim, é daí que nasce, né, o seu livro sobre São Miguel, o primeiro aqui pela Paulus Editora. Conta um pouquinho como foi, né, esse processo de pesquisa de tantos anos, né, como que surge essa ideia para você? Ai, que bom que você perguntou, porque assim, as pessoas acham que é muito fácil, né, escrever um livro, e assim como um filme a gente tem muitos desafios. Eu comecei a devoção a São Miguel, me criei com a minha mãe fazendo, viemos uma família de 5 filhos, então nós pegamos ali uma adolescência, uma juventude, escadinha de 2 em 2 anos entre um filho e outro. Então todo mundo ia pra balada, minha mãe, São Miguel Arcanjo, defendendo os combates. Ela reunia a gente, fazia oração. Ai, mãe, pra que rezar? Antes da gente sair não vai acontecer nada, porque quando a gente é jovem a gente acha, ó, Sim. né? Eu tenho o corpo fechado. E minha mãe sempre nos entregava para São Miguel. E depois achava muito bonita a oração, mas eu não dava muito valor para ela. Passou um tempo, nós tivemos um episódio de morte na família, né, através de um tio, que aconteceram uma série de, eu não vou falar coincidências, deusidências, né, envolvendo São Miguel. E ali eu abracei a causa. Isso daí foi 2007. E eu sou publicitária e eu comecei a trabalhar na época, foi quando as redes sociais surgiram. Eu fiz um curso de mídias sociais, né, para trabalhar numa empresa que eu gerenciava o marketing. E eu resolvi aplicar os conhecimentos de marketing digital para São Miguel Arcanjo, para ver no que ia dar. Mas Vamos sempre ver pensando, aqui, né? Eu sou devota desse arcanjo, eu vou fazer um trabalhinho para ele. E o troço explodiu. E o que acontecia? Jennifer, no Brasil nós não tínhamos bibliografia católica nenhuma sobre São Miguel. Nada. E eu comecei a pesquisar, bom, não tem no Brasil, tem fora, então vamos lá, né? Vamos buscar. Sim. E aí eu comecei a fazer peregrinação para conhecer, porque assim, quando eu vi já tinha 500 mil seguidores, né? Isso é época do Facebook. Sim, muita coisa, né? E eu tinha uma responsabilidade muito grande, né? Nossa, eu tô atrás aqui de uma tela e tem gente querendo ouvir sobre São Miguel. E eu não posso dar uma informação errada. Eu vou fazer minha primeira peregrinação. E a primeira que eu fui foi para a França, foi para o Le Mont Saint-Michel, que também é um santuário que está na linha mística de São Miguel, que o pessoal que comprar o livro aí vai conhecer, vai aproveitar, beber dessa água, né, desse estudo. E quando eu fui, eu não parei mais. Então, eu vou todos os anos. Aí, eu comecei a me aprofundar em textos antigos, como você falou aí. Fiz contatos muito importantes com estudiosos. Aí, nisso, eu conheço o Dom Marcello Stanzioni, que hoje ele é referência mundial em angelologia, o maior especialista de São Miguel no mundo. Meu amigo particular, amigo da Ângela também, já nos recebeu na casa dele algumas vezes. Tem a maior biblioteca católica da Europa. Biblioteca católica, não, perdão, gente. Biblioteca angélica, perdão, aqui é um erro, da Europa. Ele tem 4 bibliotecas, né, enorme, assim. E então, vem daí, assim, uma grande parte do meu estudo, né, de buscar na Gênese. Por que na Gênese, na Europa? Porque foi lá que São Miguel apareceu, e os europeus, eles abriram dizer assim, a porta para aquela aparição, acreditaram. Sim. E a devoção aos santos anjos, sobretudo a São Miguel, começa de forma indelével na Europa. Eu aproveito esse estudo, vejo que no Brasil não existiu publicação para São Miguel. Eu nunca não era escritora, né? E eu pensei, não, mas se não tem, eu vou escrever. Deus vai me dar a oportunidade. Vai dar certo. Vai me preparar. E hoje eu tenho com a Paula já publicados 4 livros, né? Todos têm que envolver São Miguel, porque a minha missão é sempre escrever sobre os santos anjos em algum momento do livro. E essa é a história sobre, né, o livro de São Miguel Arcanjo, um tratado sobre angelologia. E já que a gente entrou no livro, a gente sabe que o livro depois alçou voos muito maiores. Acho que a gente chega em lugares que talvez lá no começo você nem imaginava. Mas vamos destacar algumas partes, alguns detalhes do livro, até para gerar a curiosidade de quem nos acompanha, sem dar muito spoiler, mas o que o nosso leitor encontra nesse livro? Ele encontra um estudo completo sobre a angelologia, porque para entender sobre São Miguel, ele
tem que entender sobre os anjos também, né? É compreender essa dimensão angélica. Vai encontrar a história dos principais santuários de São Miguel, que é encontrada diretamente nas redes sociais, a linha mística de São Miguel. Ela realmente existe, eu fiz essa linha. Eu não fui em todos os santuários, eu fui nos 3 principais, porque dentro dessa linha existem 3, foi o primeiro, né? O Le Mont Saint-Michel, que fica na França, que ele tem 1.000 quilômetros em linha reta, da Sacra de San Michele em Turim, e depois mais 1.000, sempre em linha reta, gente, descendo no Monte Gargano, tá? Então, são 7 santuários, esses 3 são considerados principais, porque numa época que não existia luz, a gente tá falando aqui, ó, ano de 490, Sim. 708 e ano 1000. Como que vai na crosta terrestre, assim, tu fazer Sim. uma linha perfeita e colocar santuários em honra a São Miguel E aí a minha pesquisa toma mais, assim, gosto, porque eu começo a descobrir que nesses santuários não é só posicionar esses santuários, né, erguer para São Miguel, mas eles tinham particularidades muito peculiares. Por exemplo, são circundados por natureza selvagem, eles têm água, são fundamentados na rocha, estão sempre muito elevados, né? E eu comecei a estudar, mas o que tem a ver tudo isso, né? Como é que São Miguel faz essas escolhas? E estudando, a gente descobre que as montanhas são o lugar da Terra mais próximo do céu. Então, não tem ponto para estar mais próximo de Deus, fisicamente falando, geograficamente falando, do que acima de uma montanha, não. Então, são lugares ermos, de difícil acesso, porque a gente sabe que para chegar na visão beatífica da glória, o dia que a gente morrer, e direto para o céu, é muito difícil. Sim. Não é impossível. Deus nos dá as ferramentas, né? E a gente tem todas as condições de já morrer e nos encontrarmos diretamente com Deus. Então, esses santuários, eles nos levam a crer que é difícil, mas é possível. Eu cheguei até aqui, né? Eles conseguiram construir. Então, o pessoal vai encontrar essas características, vai descobrir a história de cada santuário, porque cada santuário tem uma história de aparição de Miguel. Ninguém acordou um dia, vou construir um santuário naquela montanha. Não, teve uma manifestação, a gente chama de micaélica ou miguelina, né? Algo que aconteceu, que impulsionou o religioso naquela época, uma pessoa para que construísse um santuário a São Miguel. Quando São Miguel se pronunciava nesses episódios, né, se manifestava, ele dizia que queria um santuário para o culto cristão. Então, sempre levando o homem a Deus, nunca para ele, sempre para Deus, né? Mas ele é o chefe dos anjos. E se os anjos são os mensageiros, quem Deus ia colocar para pedir tal feito, né? Um arcanjo. Vai encontrar também, pessoal, porque uma coisa é a gente se basear na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, na tradição da igreja, mas também é muito legal quando a gente encontra testemunho, porque testemunho chancela a fé. E nesse livro aqui, a gente apresenta um estudo dos principais devotos de São Miguel. Quando a gente fala em devoto de São Miguel, a gente está falando de pessoas que tiveram momentos importantes com São Miguel, né? Ou fizeram coisas muito importantes para São Miguel. Vai encontrar nesse livro aqui também. Muito curioso, e acho que, Ângela, é interessante ouvir a Lu falar, porque são coisas, histórias que a gente nem imaginava, né? Gostoso de ouvir e saber de tanta história e que tá acessível a gente por meio do livro, né? Acho que São Miguel nos inspira em muitos sentidos também, né, Ângela? Sim, ouvir a Lu é uma aula, né? Sim, a gente fica até meio bobo. Nossa, aí você começa a viajar no tempo, né? A partir da fala dela. E quem já teve a oportunidade de ir em algum dos santuários que faz parte do 7, aí você fala, caramba, é isso mesmo, né? Por que tão alto? Por que tão difícil o acesso? Por que você tem que girar. Subir. Então, assim, é interessantíssimo. E eu acho que, sobretudo, conhecimento para gente. Ela falando no início, né, quando você perguntou por que do nome, enfim, né? Sim. A gente precisa aprofundar mais em alguns temas, porque a nossa igreja é riquíssima. A gente vive um momento particular agora com o novo Papa, uma gratidão imensa pelo Papa Francisco, por todos os papas, né? A gente que já teve a oportunidade de, eu no caso, acho que também a Lu, você,
muito jovem ainda, mas tem Eu já vi alguns, a de gente, João Paulo II. então, a gente já participou, vivemos 3 conclaves, né? Sim, E então, assim, a gente tem vivido um momento importante. E nesses ritos, nesses dias, tanto do funeral sim, do Francisco, quanto a eleição e a escolha do Leão XIV, quanto é rica a nossa igreja, sim. quanto é bela, né? Quando a gente vê o pessoal que eu amo ser católico, como é lindo ser católico. Não é só uma frase, né? Então você começa a ler, ouvir histórias, e aí é onde a gente também, no nosso caso, na nossa missão de evangelizar, de formar através de filmes, de documentários que são inspirados em vidas e histórias reais, né? Então isso é muito importante, muito bacana. E é interessante quando você fala, Angela, até retomando, né, dessa questão da gente, o mundo parou para olhar uma chaminé. A gente acha às vezes que acabou, né, que tá acabando, que as pessoas não têm mais fé, quando na verdade é o oposto, né? E acho, Lu, que até para voltar um pouquinho para o nosso tema de São Miguel, né, e alinhar com o que a Angela falou, que eu acho que é muito interessante, você tem um devocionário dedicado a São José, que acho que também é uma forma da gente... São Miguel, e é uma forma da gente expressar também todo esse amor, toda essa fé que o nosso povo tem também, né? Conta um pouquinho do nosso devocionário. O devocionário ele surge depois do livro de São Miguel, porque nessa pesquisa acirrada sobre o arcanjo, eu encontro diversas orações magníficas que eram feitas na Idade Média. Orações de muito valor que elas nem não existiam aqui na língua portuguesa, Sim. né? Aí eu pensei, nossa, vou fazer um devocionário, que é esse livro aqui, até vou mostrar pro pessoal de casa. Gente, é um livro bem grande, ó. Sim. Um livro É tem lindo bastante esse estudo, livro. também é bonito para deixar na sua sala, Sim, é um né? livro Que as muito pessoas bonito. vejam na sua casa. E eu pensei assim, vou fazer um livro de bolso, um livro menor, para que a Sim. pessoa tenha no altar, que a pessoa coloque na mesa de trabalho, porque a gente tem que se munir de oração o dia inteirinho, já que a vida não é fácil. Sim. E o Devocionário de São Miguel, ele reúne essas orações. Tem uma breve biografia de São Miguel, né, dos 3 arcanjos, na verdade, e as orações principais que eram feitas na Idade Média. Então a gente faz um resgate, publica, e hoje é um dos livros que eu mais vendo também, é o Devocionário a São Miguel Arcanjo. Muito bacana, e acho que uma expressão também dessa fé é a Quaresma de São Miguel, né? Acho que é um traço aí da nossa devoção que é muito rico e que muita gente faz, né? Assim, eu confesso que até me surpreendi quando cheguei aqui na Paulus e tive um pouco dimensão do que é a Quaresma e quantas pessoas realmente se dedicam e fazem esse momento de oração. Vamos explicar um pouquinho o que é essa tradição, quando começou, com quem começou? Vou deixar você contar. A Quaresma de São Miguel surge por um grande devoto, que é São Francisco de Assis. São Francisco de Assis tinha 2 devoções muito particulares, né? Da Santíssima Virgem e de São Miguel Arcanjo. Sim. São Francisco de Assis resolve fazer um tempo de jejum. Ele queria ficar. Geralmente ele fazia de 3 a 4 períodos de quaresma por ano, né? Sempre que ia acontecer alguma coisa importante, ele queria se preparar. Então pensou, vou me preparar para a festa de São Miguel Arcanjo, um dos jejuns preparatórios dele. Então ele inicia no dia 15 de agosto, né, dia que nós comemoramos a Assunção de Maria, justamente porque era muito devoto dela. E para finalizar, no dia de São Miguel. Então, se a gente tira os domingos, porque no domingo a gente não faz quaresma, né? É o dia do Senhor, dá os 40 dias, né? Então, São Francisco de Assis sobe, faz um tempo de penitência, faz abstinência, muito jejum e muita oração. É por isso que hoje o mundo, né, imita a quaresma de São Miguel, vamos dizer assim, criada por São Francisco de Assis. E hoje a nossa principal prática de piedade cristã, dentro da angelologia, é a Quaresma de São Miguel. É um movimento que ele vem ganhando muitos seguidores e muita conversão. A minha página, eu gosto de me exibir bastante. A minha página de São Miguel Arcanjo, lá no Facebook, foi a primeira do Brasil a transmitir a Quaresma de São Miguel. Já estamos no 12º ano da Quaresma. Naquela época não existia vídeo, né, no Facebook, então eu marcava um horário com o pessoal. A partir do dia 15, às 22 horas, todo mundo conectado aqui no Instagram, mas sem vídeo, né? Sim. Online, assim, cada um na sua casa, que eu vou programar a Quaresma. Gente,
as pessoas começavam a subir, 10 mil, 15 mil pessoas sem vídeo, né, subindo ali o post da oração da quaresma. Então eu comecei assim, depois teve o vídeo gravado, porque não existia online, aí começa online, daí muitos canais começaram a fazer, e é bom porque quanto mais pessoas fizerem, né, a quaresma de São Miguel, melhor o mundo fica, porque a gente está invocando Deus, né? A palavra Miguel que significa quem como Deus. Toda vez que tu fala Miguel, que honra São Miguel, tu tá dando um brado pro céu, tu tá, né, louvando o nome de Deus. Então, é um movimento que cresce a cada ano. A Paulus tem um livro muito, muito legal, que eu sempre divulgo o livro de vocês, Sim. A Quaresma de São Miguel. As pessoas compram para fazer em casa, porque nem todo mundo consegue fazer online. As pessoas têm, né, seus compromissos, às vezes elas fazem online, às vezes elas rezam em aquele momento que dá. Mas muitas pessoas também fazem online e ao mesmo tempo estão ali, ó, seguindo a quaresma, porque a gente arrisca a quaresma do livro de vocês. Então, a minha parceria começa com a Ângela da Kolbe, também por uma ideia de... Tem no meu projeto aí dos meus livros, próximos livros, um livro explicando sobre a quaresma de São Miguel Arcanjo, né, junto com São Francisco de Assis e São Miguel. A gente faz uma reunião em a Ângela e a gente decide que nós vamos fazer, então, um documentário sobre a quaresma de São Miguel. Então, a gente vai para a Europa, para a Itália, já pegamos algumas imagens, mas eu vi que era mais profundo. Então, ainda não está no momento. Vai acontecer, né? Nós temos bastante contato lá com o bispo de Assis, nós tivemos, ele nos recebeu para a gravação do filme, né, de São Miguel. Já fui em alguns lugares no ano anterior, onde São Francisco teria estado, já peguei bastante documento também para fazer desse novo projeto, não só literário, mas também cinematográfico, sobre a importância e a dimensão da Quaresma de São Miguel. Maravilha, e já fica também o convite, né? Além de conhecer os livros da Lu, que são realmente incríveis, conheça também, né, o subsídio da Paulus Editora, a Quaresma de São Miguel, que vale a pena, quem acompanha a Lu, que vai fazer ali junto com ela, também pode ter ali o seu para poder acompanhar. E São Miguel e o livro, né, São Miguel Arcanjo, aqui pela Paulus Editora, Lu, inspirou outros projetos, né? E por isso também que a gente tem a alegria de receber a Ângela, que vai vir um filme, né? Tem um filme sendo preparado, inspirado no livro, Ângela. Conta um pouquinho pra gente como que o livro chega até você, né? Como que começa essa inspiração e o que a gente pode esperar? Eu conheci a Lu Burnet através de um outro filme. Não a gente vai entrar no universo do cinema agora. Eu conheci quando nós trouxemos para o Brasil um docudrama, porque existe umas diferenças, documentário, docudrama e ficção. Sim. E a gente comprou os direitos de um docudrama chamado Purgatório, Segredos Revelados. Olha. Belíssimo, feito na Polônia, né, produzido na Polônia, e que tem a presença de Padre Pio, de Santa Faustina, né? No início você citou ela, Sim. Eu lembrei. Então foi ali que nós nos conhecemos, porque a Lu descobriu que o filme ia estar no cinema, e ela, como também defensora das almas do purgatório, eu sempre estava escrevendo um livro que foi publicado pela Paulus também, né, sobre o tema. Sim. E então ali a gente se conheceu, e depois a gente teve a oportunidade, ela teve a oportunidade de saber de um outro docudrama, que na verdade era um documentário sobre São Miguel Arcanjo, o Anjo Maior. E aí ela ficou desesperada, falou, não, esse documentário tem que vir para o Brasil, cadê a Ângela? E, enfim, ela conseguiu conectar a Kolbe com o distribuidor internacional, e a gente então lançou em 2023, então a gente se aproximou, nos conhecemos em 22, nos aproximamos mais de 2023, e agora eu não consigo que ela me deixe, sabe? Você tá tentando. Tô tentando, mas aí ela vem com um livro novo, então, uma pesquisa, aí, mas larga. Quando a gente... E aí é interessante comentar isso aqui, porque a audiência possa conhecer também essa missão. No Brasil, pensando assim, em produções audiovisual para o cinema, a gente ainda
praticamente tem. Tá bem no começo. Tá bem no começo. É custoso, né? Custoso no sentido de orçamento mesmo. Nós não temos essa cultura. O Brasil é paraíso de novela, né? É. Até novela católica, né? Sim. Porque teve uma rede de televisão católica muitos anos atrás que Sim, tinha novela sim. católica. Enfim, então nós não temos a cultura do consumir cinema Sim. católico. E aí eu vendo que lá na Europa tem muita coisa, né? Vários temas, vários santos, São José, vários títulos de Nossa Senhora, enfim. E aqui nada. E aí eu falei, gente, e eu continuo, nós trabalhando no cinema como missão, trazendo os filmes, e aí eu comecei a conversar com alguns amigos mais próximos. Gente, precisa fomentar a produção no Brasil. Precisa fomentar a produção do Brasil. Só que ela, como cinéfila, nunca tinha comentado comigo até então o desejo de que transformasse o livro em um filme, Sim. né? E aí ela acabou indo até atrás de uma outra produtora, porque eu não sou produtora, eu sou distribuidora. Sim. Eu sou como a editora Paulus. Sim. Recebe o projeto do escritor, né, formata e distribui. É o mesmo caso da Colby. E aí, encurtando um pouco o caminho, ela acabou comentando comigo, eu não falei com você, mas eu tenho um projeto que poderia ser um filme, sim. Eu falei, como assim? Me explique melhor. E acabei conectando ela, então, com uma produtora de Goiânia, que já tem uma experiência muito interessante, que querem focar no mercado mesmo de produção católica. E dali começou, então, essa conexão. E hoje a gente está aí quase podendo anunciar oficialmente a data de lançamento do filme, que é inspirado no livro, né? O São Miguel Arcanjo, Santuário de Batalha, é o nome do filme. A gente já teve a oportunidade de ir na Itália, junto com a produtora, gravar a primeira parte. A Lu citou Dom Marcello. A gente esteve lá na biblioteca dele, né? Biblioteca dos Anjos. É uma figura importantíssima para a gente, como mentor mesmo, como orientador, né? Não é nem mentor, mas é um diretor espiritual que conduz também essa produção. E eu tenho certeza que vai ser um diferencial. Com certeza. Eu acho que um diferencial no sentido, olha, produtor brasileiro católico, vale a pena, é custoso, tudo que é para fé, para a gente trabalhar valores, sempre tem mais obstáculos. Sim. A Lu comentava da pesquisa. Sim. Eu, quando conheci, já fazia acho que 10 anos ou mais de 10 que ela estava se dedicando nessa pesquisa. E quando você ouve, olha quanta riqueza. Sim. Né? Então você fala, nossa, quanto. E ela, como é que ela sabe de tudo isso? Porque ela se debruçou, ela foi nos lugares, enfim. Então acho que o filme vem para coroar essa missão, né, da Lu, essa dedicação também do povo de Deus que abraçou. Temos aí envolvidos apoiadores, né, porque para produzir um filme custa bastante. Sim. A gente tem que lembrar que não tendo cultura sobre isso, né, no Brasil, tanto de consumo quanto de produção, a gente também não tem verba. Sim. Você também não tem lei de incentivo, porque é produto devocional. Então tem que quebrar essas barreiras. Sim, então está sendo muito divertido viver tudo isso. É muito gratificante quando a gente mostra o trailer, que já saiu alguns pedacinhos. Então, quantas pessoas ficam vibrando, né? E então, assim, a gente entende que nasceu do coração mesmo de Nossa Senhora, porque a Colby é consagrada a Nossa Senhora, e como diz já no São Miguel Arcanjo, Maria e Miguel tá ali. Aí veio o devoto de São José e disse, e São José tá onde? Aí a Lu teve que explicar. São José tá junto, tá todo mundo junto com São Miguel Arcanjo. Então é isso, essa conexão começou ali, já fazem 2 anos para 3 que a gente tem esse trabalho juntos, e agora a produção desse primeiro, que virão outros, como ela já deu um outro spoiler, que o que ela disse do São Miguel e São Francisco é uma outra produção. É uma outra pauta que a gente vai voltar aqui, mas Lu, é interessante pensar, né, que assim, há mais de 10 anos, né, quando você começa essa pesquisa, num país que, como você disse, não tinha biografia, não tinha
vários estudos sobre São Miguel. Hoje você poder contribuir, né? O trabalho, essa pesquisa, o livro, poder contribuir com esse primeiro filme católico, né? É muito, muito interessante, né? Acho que você não imaginava chegar tão longe, Não, né? eu vou dizer que assim, eu sou um pouco espaçosa, tá? Eu vou falar a verdade, eu gosto de falar a verdade. Quando eu escrevi o livro de São Miguel, eu botei na minha cabeça assim, isso aqui um dia vai ter que virar filme. Eu sei exatamente onde eu vou chegar com esse livro. Eu falei, o céu abençoou. Dedicada. E daí, nessa empreitada, é importante dizer que estamos eu, a Ângela, da Colby, e a produtora Stone, que foi a que também abraçou. Mas, no início, nós faríamos um docudrama, né? Porque a gente achou interessante contar a história de São Miguel. Porque esse primeiro filme que foi trazido pela Colby, da Polônia, que fala, a gente tem que falar, foi um grande sucesso, né, no cinema, lotaram, as pessoas E enlouqueceram. hoje nas plataformas digitais, Hoje, depois de 2 anos, é o continua sendo um dos mais assistidos. né? Mas o Thiago, que é o roteirista e também o diretor da Stone, ele pensou assim, não, vamos fazer uma ficção, porque ficção também enche mais sala de cinema, né? Então, ele acabou tomando uma dimensão enorme, o filme, né? O longa-metragem. Então, o que é bom a gente falar também um pouquinho, o pessoal de casa, que faz parte também da história de São Miguel é conhecido como um grande anfitrião. Eu não sei se foi Joana d'Arc ou foi um padre que estudou Joana d'Arc, eu sei que eu encontrei isso e eu tive isso para mim e nas primeiras peregrinações que eu fiz para São Miguel, hoje já conto acho que 11 peregrinações para ele, né, de ir nos locais, estudar e buscar conhecimento. Eu sempre fui muito bem recebida, as portas sempre se abriram, existem as dificuldades até a gente sair daqui. Quando a gente chega lá, debaixo de surra, porque é o que acontece, a gente chega no paraíso, né? Tudo dá certo. E foi assim conosco também na Itália. A Gruta do Monte Gargano, que fica no sul da Itália, que foi onde São Miguel surgiu a primeira vez, e a partir dali vem a devoção, né? Aqui no Ocidente. Eles abriram a porta para nós fomos a primeira equipe cinematográfica do mundo a entrar dentro de um santuário cinematográfico. Não estou falando de documentário nem de programa de televisão, né? Para poder filmar e fazer, né, fazer cenas para São Miguel. Então nós ficamos nesse lugar que ele é muito sagrado. Ele é conhecido como o único lugar do mundo consagrado por mãos não humanas, porque foi consagrado pelo próprio Arcanjo Miguel. Dali a gente faz um roteiro, alguns locais específicos que a gente precisava estar com a equipe para pegar cenas para o filme. E nós fomos para Assis. Mas, na verdade, a gente foi para Assis para pegar a imagem panorâmica para dormir. Porque até a gente chegar em Turim ia levar muitas horas de carro, né? Só que quando a gente chega em Assis, eu tenho uma grande amiga, uma freira baiana, que ela é a madre superiora do convento, da igreja, onde está hoje o corpo do Carlo Acutis. E eu falei que eu queria conhecê-la, quer dizer, eu já conheci, levar a equipe para conhecê-la, e quando nós chegamos lá, estava o bispo de Assis. E quando a gente entra, sabe aquelas faixas amarelas que coloca para bloquear o local? No interior do santuário, porque a gente teria que passar por ali para chegar até a casa, né, paroquial. E conventual, desculpa. E ali, eu já sabia porque eu tinha ido um ano antes. E eu falei pro Tiago, ó, tá vendo aquela faixa amarela ali? O que aconteceu? Ali está acontecendo uma escavação arqueológica que foi justamente onde São Francisco de Assis, no episódio, que ele se desnuda, tira as suas vestes, e ali ele diz que o único pai que ele tem é o pai, é Deus, é o pai do céu. E ele fica ali. Então, se descobriu esse local, eles estão fazendo uma escavação para pegar alguns elementos. Eles nos deram a permissão para gravar nesse local. Então, assim, o filme começa a ter uma dimensão maior, porque as portas se abrem. O bispo nos deu a permissão. Dali nós vamos para Turim, que é onde tem a Sacra de San Michele, que é um dos lugares... Ele ainda é pouco conhecido no Brasil, faz parte dessa linha mística junto com São Michel e Monte Gargano. Ele fica numa montanha 900 metros acima do nível do mar. Ali, quem lembra do filme do Umberto Eco, O Nome da Rosa? Humberto Eco, na sua infância, os avós dele moravam ali perto. Ele passa a sua infância ali, vendo aquele mosteiro de São Miguel, e quando ele resolve escrever o livro O Nome da Rosa, ele escreve baseado no roteiro. E quando vão fazer as filmagens do livro,
foi muito caro para levar uma equipe cinematográfica, porque naquela época, imagina, eram canhões enormes de luz, né, e câmeras pesadíssimas. Então eles construíram, ficou mais barato construir uma cidade cenográfica, né, do que levar lá para cima. Só que nós conseguimos, por causa da tecnologia, né, da aparelhagem mais leve, menor, nós conseguimos filmar as primeiras no Santuário de São Miguel. Então as portas se abriram, nós ficamos 3 dias lá fazendo as filmagens, tivemos liberdade total dentro da igreja. Pegamos o primeiro dia de neve na Itália e, nossa, gente, São Miguel é um grande anfitrião. Ele realmente deu um jeito, assim, de nos receber da melhor maneira, porque o filme é em sua honra, né? Então, eu queria deixar essa contribuição também. Existiram e continuam existindo muitas dificuldades para a produção do filme, mas também tenho certeza que vai ser, no momento que a gente encerrar, vai ser só vitória. Com certeza, e já aí, né, na fase final, mas um spoiler, o que a gente pode esperar do filme, né? O que nos aguarda? É uma história de ficção, vão haver, como é que eu vou dizer assim, cenas muito marcantes, cenas emocionantes, tem muito mistério envolvido no filme, teremos a figura de Miguel, que eu não vou falar, né? Mas é um meio spoiler, é alguém muito conhecido das redes sociais. Temos uma atriz também católica, bem conhecida, que vai participar do filme. Se você gosta de um bom mistério, eu não quero ser presunçosa, mas assim, lembre do Código da Vinci, né? De Dan Brown, é algo que nós estamos construindo, né, nesse estilo. Então, vem coisa boa por aí, né, Ângela? Deus quiser. A gente já está aqui, acho que ansioso, que gera curiosidade em conhecer mais. A gente ter uma previsão, quem quiser conhecer o trailer, tem esses canais para a gente já ir. Uhum. Tem um Instagram que chama Filmes Católicos Oficial. Lá tem tudo sobre esse projeto, tanto de São Miguel, quanto um outro que já também deve ser lançado no final do ano. E tem o próprio Instagram da Lu. São Miguel Arcanjo Oficial, e tem o Instagram da Colby. Olha a propaganda lá da outra. Aqui, compartilhada. Então, ali é o lugar mais seguro, assim, digamos, de informação. E lá tem o link para o trailer 1, para o trailer 2, para a campanha, porque é tudo aquilo que a gente falou antes, sim, né? Sim. É um novo que a gente está vivendo no Brasil, mas graças a Deus, como a Lu disse, São Miguel é anfitrião. Sim. E a gente tá batendo nas portas e ele tá nos ajudando. E eu encerro assim, digo, a minha fala, né? No sentido assim, quando a equipe foi até o Instituto Hesed para gravar, porque São Miguel Arcanjo no Brasil também. Muito. Né? O Instituto Hesed tem um exército muito significativo nessa batalha. E aí eles contando, né, do que a gente estava projetando, o que a gente estava trabalhando, os filmes que a gente estava começando a trabalhar para produzir. Aí a irmã Maria Raquel falou: olha, vocês começaram logo com os dois, né? Mais interessantes, mais fáceis. São Miguel e Nossa Senhora, porque tem um outro que é sobre o poder do rosário. E aí a Lu também está envolvida na produção com a gente. Então, quer dizer, é isso. É com Nossa Senhora, é com São Miguel Arcanjo que a gente começa, porque daí depois os outros não serão tão difíceis. Porque... Com certeza, a gente torce, né? Ângela, Lu, muito obrigada pela presença de vocês. Parabéns por todo o empenho, por todo o trabalho, por nos ajudar e nos evangelizar realmente, né? Pelos canais e meios que a gente tem. Acho que Beato Alberione era um grande defensor. Que merece o filme, inclusive. Fica a dica, padres paulinos. Também era amigo do Santos Anjos, sim, sabe? Sim. Então, ele que sempre defendeu a gente usar os meios de comunicação para evangelização. Acho que vocês estão fazendo isso com maestria. Muito obrigada por todo o trabalho em favor, né, da nossa igreja e da nossa história. Muito obrigada pela oportunidade de estar novamente aqui no podcast da Pauluscast, né? Podcast da Pauluscast. É um trava-línguas, mas a gente vai aprendendo. Sejam sempre muito bem-vindas. Quando quiserem voltar, as portas estão sempre abertas. Agora eu vou fazer
a nossa propaganda aqui, né? Então, se você quer conhecer os livros da Lu sobre São Miguel, Devocionário, também a Quaresma de São Miguel, todos eles estão disponíveis na nossa rede de livrarias pelo Brasil. Você já sabe, são mais de 36 livrarias, então a gente está presente no Brasil todo, também na nossa loja virtual, no Televendas. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais pelo Instagram, né? O @paulos. Se você chegou até aqui, também se inscreva no nosso YouTube, ative as notificações e fique sempre aí na expectativa de um novo episódio e também de todo o conteúdo que é produzido aqui pela Paulos Editora. A você que nos acompanhou, até a próxima!